Fala, torcedor do São Paulo, terminou agora há pouco lá na Colômbia. São Paulo fica no 0-0 contra o Atlético Nacional, um empate heróico do São Paulo, um pouco de sorte também ali na partida. O Atlético Nacional teve 2 pênaltis, o Rafael defendeu um, o Cardona perdeu os 2 pênaltis, né? Perdeu o primeiro, o Rafael pegou o segundo pênalti, teve também bolas ali na trave. São Paulo teve mais sorte do que juízo nessa partida de hoje contra o Atlético Nacional. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil, falando sobre esse empate do São Paulo, já projetando também a partida da volta, que vai ser no Morumbi. Deixar os créditos aqui na descrição, ESPN Brasil, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora, bora pro vídeo. Que criou todas essas chances. Acho que o Atlético Nacional, pelos lados, teve um volume de jogo bem interessante. Acho que os pênaltis não são fruto desse volume de jogo. O primeiro, o ultra pênalti, mas hoje em dia se marca. O segundo, um erro do Ferrarese na hora de dar o bote. Para mim, um pênalti indiscutível, a gente vai falar disso depois. Né? As cobranças do Cardona, a primeira para fora, a segunda, o Rafael foi muito bem. Muito bem. E os lances de bola na trave são lances de sorte do São Paulo. A imprecisão no limite do Atlético Nacional, porque 2 bolas, inclusive, batem na parte de dentro da trave. Exato. Né? Então, boas finalizações. Não, e uma seria um golaço. Seria um golaço. Não, seria um golaço. Sensacional. E o São Paulo, ao contrário do que tem feito no Campeonato Brasileiro, não conseguiu fazer uma marcação alta eficaz, não conseguiu reproduzir as boas atuações do time do Crespo, que até agora foram todas nos pontos corridos. Porque as 3 atuações do São Paulo no mata-mata, a primeira da Copa do Brasil foi mais ou menos, a segunda comprometido por uma expulsão ruim e hoje razoável. Eu não acho que a situação do São Paulo foi um desastre. Eu acho que o São Paulo teve alguns bons momentos no jogo, alguns momentos de controle. É pouco inspirado, a chance do André no primeiro tempo ele perde, o Luciano bem abaixo do que vem jogando. Faltou o Luciano. E no final das contas, o São Paulo traz um resultado para o Morumbi que é interessante, mas o jogo é muito perigoso. O São Paulo caiu numa chave muito difícil. Se for tirar o duelo direto entre os brasileiros, Flamengo e Inter, o São Paulo foi o time que teve o pior cruzamento possível nessa fase. E acho que o 0-0 no jogo de ida traz uma perspectiva interessante, não segura, para o jogo de volta. Você falou que o Rafael foi bem no pênalti, né? Que ele pega, Nossa Senhora. Mas ele também foi bem nesse pênalti que ele não pega porque vai pra fora. Talvez o jogador tenha tirado um pouco a bola porque ele foi pro canto certo. Porque ele tá no canto certo, ele tá no tempo da bola certinho ali. Eu tenho a impressão que se essa bola vai na direção mesmo ali do gol, ele chegava vivo, poderia ter pego esse pênalti também. Eugênio, o 0-0 deixa o São Paulo favorito para o jogo de volta ou o Atlético Nacional, time perigoso, continua pau a pau o confronto? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Não vejo favoritismo, não. Vejo que São Paulo sai vivo de um jogo muito difícil, muito complicado, e que não conseguiu jogar. E aí, é claro, o fator casa pesa. O ambiente do Atanásio Girardot é muito favorável ao Atlético Nacional. No Morumbi a história será diferente, o ambiente será do São Paulo. Ele está acostumado a jogar bem ali, conhece o ambiente, conhece tudo que tem em volta, o gramado é muito bom. E São Paulo pode buscar o resultado, mas não vejo favoritismo, não. Vejo que vai ser, de novo, um jogo duro, um jogo contra um adversário que tem qualidades técnicas, que hoje pecou especialmente com o seu líder técnico, que é o Cardona. O Cardona só está no time porque, tecnicamente, ele é muito bom jogador, porque no aspecto físico ele é praticamente nulo, pesado, lento, não volta para marcar. E acho até que não jogará no Morumbi de início. Mas o Cardona perde 2 pênaltis e depois 2 bolas na trave. Então, acho que o São Paulo sai vivo, poderia sair vivo até perdendo por 1-0, mas sai vivo com 0-0, para o que foi o jogo, está de bom tamanho. Agora, não considero que isso faça do São Paulo favorito, porque na bola ele foi superado hoje. Dava para exigir mais do São Paulo hoje, o Jean? Ou dá para sair realmente? É isso aí, o Libertadores é isso, jogar fora de casa, ainda mais com um time como esse, tem suas dificuldades e não dá para exigir muito mais de desempenho do São Paulo
especialmente com um adversário desse tipo aí jogando fora de casa. Jean, boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, primeiro a gente tem que destacar os méritos do Atlético Nacional, evidentemente. A gente sabia que era um time forte, que um time com muita capacidade, e ele mostrou isso. Agora, o São Paulo só tem boas notícias, né? Porque num jogo que podia talvez tê-lo eliminado da competição, ele sai mais do que vivo, né? Aí fruto da sorte, fruto da incompetência do adversário. Porque sim, acho que o São Paulo podia, obviamente, ter jogado mais do que isso. Não dá para. Se a gente disser que o São Paulo não podia ter jogado mais do que ele jogou hoje, aí a gente não poderia nem acreditar na classificação do São Paulo. E eu penso como Eugênio, não vejo um favoritismo tão grande, mas é óbvio que o jogo não vai ser aqui em São Paulo o que foi na Colômbia. É evidente, né, que com o Morumbi lotado... Com o Lucas aí, né? Com o Lucas provavelmente desde por maior parte do tempo, não sei se desde o começo, mas por maior parte do tempo, tal, a tendência é que o São Paulo não sofra tanto e que o São Paulo, acima de tudo, crie mais, porque hoje eu acho que ficou muito abaixo, sim. Talvez o São Paulo tenha tido um momentinho um pouco melhor depois do primeiro pênalti perdido, ali naquele primeiro tempo. De resto, achei muito abaixo e, repito, fruto da sorte, fruto da incompetência do Cardona principalmente, o São Paulo sai com um resultado muito bom. Então, acho que só tem motivos para comemorar. Primeiro, um resultado muito bom diante do que foi o jogo. E segundo, o fato de que na partida de volta, certamente a gente não vai ver 90 minutos iguais aos que a gente viu hoje. Bertozzi, antes de você, Lucas Moura pede passagem, tá bom? A gente acabou de citar o Lucas Moura aqui, o homem falou na saída do gramado. Vamos lá. Sí, un partido muy difícil, pero pienso que peleamos mucho. Creo que es un resultado importante para nosotros. Ahora en casa tenemos que hacer un poquito más para vencer. ¿Qué le pasó por la cabeza cuando Edwin Cardona falla los 2 penales? No, es difícil, pero tenemos confianza en nuestro arquero, Rafael, muy bien. Lo fútbol es así. Pienso que hicimos un buen partido hoy. Ahora descansar para la próxima partido. ¿Cree que va a ser una partida diferente en Sao Paulo? Creo que va a ser difícil también. Libertadores es así. Ellos son muy fuertes, pero tenemos que hacer nuestro juego en casa para ganar. Gracias. Nada. Muito bem, tá aí. Com imagens aí do jogo, a gente falando agora com o Bertozzi sobre essa atuação do São Paulo. Esse cara aí é uma esperança para a volta, hein, Bertozzi? Como disse o Jean, jogando mais tempo. Não sei se vai ser titular, se vai desde o começo, mas é uma expectativa muito grande para esse jogo da volta aí. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Bom, tem jogadores na América do Sul e são poucos desse nível que desequilibram jogos, desequilibram confrontos, competições e, é claro, que o Lucas é um deles e, estando bem fisicamente, ainda mais. Vou pegar o gancho da pergunta que você fez para o Jean, se dava para pedir mais. Eu acho que o São Paulo, versão Crespo, já provou que dá para pedir mais, né? O São Paulo já jogou muito mais do que jogou hoje nas mãos do Crespo, então eu acho legítimo pedir mais e acho que vai sim apresentar mais no jogo do Morumbis. Hoje... Temos sim que reconhecer os méritos do Atlético Nacional e eles são muitos, né? É um time que tem muitas virtudes, o ataque pelos lados é muito forte. Teve protagonistas nos 2 tempos, no primeiro tempo o Inostrosa pela direita, no segundo tempo o Marlos Moreno muito bem, né? As jogadas de gol, as bolas na trave, 2 bolas na trave, né? O São Paulo escapou ali 2 vezes, não só nos pênaltis. Então, eu acho que é aquela situação assim, às vezes o empate fora é aquele empate que você leva na maciota, porque você vê que o bicho não é tão feio assim, então você fala, em casa a gente amassa esses caras. Aqui não, aqui acho que vai mais como sinal de alerta. Olha, hoje a gente escapou, mas a gente sabe que a gente vai ter que jogar mais. Isso aqui de hoje pode não bastar. Sabe quem tomou um aviso desse? Para pegar um exemplo de um jogo clássico para mim? O Liverpool e PSG na Champions. Que era aquele jogo do Alisson, que o PSG massacrou. O Liverpool ganhou aquele jogo, mas a gente ficou... Eu lembro da gente analisar e falar, cara, não vai ter outro jogo assim. O Liverpool não vai conseguir escapar de todas as formas assim. E tanto é que o PSG foi lá e ganhou o jogo. O que eu quero dizer é, um jogo parecido com esse, o São Paulo pode perder.
né? Então o São Paulo vai ter que necessariamente jogar mais, vai ter que ter mais atenção. O Ferrarese não pode cometer 2 pênaltis, né? O primeiro é um lance azarado, tá? O primeiro é o como é que é, Biner? Né? O pênalti, que você gosta de falar? É o pênalti. Cara, assim. Que é pênalti, mas é azar. Né? O segundo é uma ingenuidade. O Marlos está driblando para fora da área e ele não tinha que fazer o pênalti. Eu chamo de ultra pênalti porque eu acho que esse pênalti é a destruição do futebol. Tá. Porque você vê, o atacante ele tem um movimento com o braço aberto, ele faz o que ele tem que fazer, o defensor faz o que tem que fazer. Se o atacante, para mim, eu tenho uma teoria, se o atacante não está com os braços atrás do corpo na posição que você exige do defensor, você não pode marcar pênalti num lance desse. Mas a regra fala para marcar. A regra ela é completamente imbecil, desculpa o termo, mas assim, é uma loucura. Se eu fosse treinador, eu instruiria os meus jogadores hoje em dia, abrir o braço do totozinho, tocou o braço aberto, é pênalti, porque aí seriam marcados 50 mil pênaltis assim, até que a FIFA veria e pararia de marcar essas bobagens. Mas, já que se marca hoje em dia, é pênalti. O segundo eu concordo contigo, Léo, ali eu acho que o Ferrarese errou. O bote... Não dá nem para discutir o lance, a gente está vendo a jogada ali. Tá o lance agora, é um pênalti. O jogador espera a falta e aí. E de forma lateral ali, o que veio com pênalti bobo, né? Porque ó, ele estava inclusive de costas, ele ia virar. E vai na bola e erra o bote, assim. Exatamente. Um jogo desse, ainda mais o fora de casa. Desculpa, eu falei o Marlos, é o Morelos. É o Morelos. Grande Morelos. Fala, Bertozzi, pode concluir. Não, é isso. Então, só para concluir, eu acho que é muito, muito claro para mim que o São Paulo volta bem alerta Não que o São Paulo tenha subestimado, tá? Não quero dizer isso. Mas acho que o São Paulo volta bem consciente, o torcedor também. Não que você tenha que explicar para o São Paulino o que é o jogo de Libertadores e tal, mas ele tem que ir bem consciente de que ele tem que ir para jogar também, né? É um jogo muito difícil, é um jogo muito grande. Ele começa 0-0 e o torcedor vai ter que batalhar tanto quanto o time. É um jogo muito complicado que o São Paulo vai ter na volta. Eu tenho algumas dúvidas. Primeira, o São Paulo, no Morumbi, costuma esmagar a saída de bola do adversário. Desde que pressiona. Vai marcar alto. E como é o time do Crespo, bielcista, faz a marcação com perseguição individual. Como chamou a atenção, Léo, o Inestrosa e o Moreno, pelos lados, são excelentes escapes para o contra-ataque. Ou seja, o São Paulo precisa acertar muito bem essa marcação alta, desde o início do jogo. Se o São Paulo faz isso e começa a roubar a bola ali, o São Paulo vai enfrentar um time que tem como sua principal dificuldade roubar bolas no campo de defesa. Porque o Atlético Nacional também gosta de marcar alto. Mas ele é bem vulnerável atrás, principalmente do seu lado direito. Por isso que eu acho que ele não vai... Desculpa, Biner, claro. Interrompendo. Ele vai abrir mão, para mim, do Cardona no jogo da volta. Não é porque perdeu os pênaltis, não. É porque a capacidade dele de tentar recuperar essa bola é muito pequena. Ele é muito pesado, muito lento. Tem lógica. Eu acho que eles vão colocar um jogador ali mais leve, provavelmente o Biliarce, ou então um terceiro volante. Você acha que é para marcar alto ou para fechar atrás e acionar contra-ataque? Nos dois momentos. Tá. Nos dois momentos. Ele pode tirar o 10, o 10 reserva é o Biliarce. Ele pode não botar o Biliarce, pode botar Campuzano, Uribe e Zapata. 3 volantes e apostar nessa transição rápida do Inestrosa por um lado e do Marlos do outro. Por quê? O Morelos... ele faz muito bem o pivô voltando para girar e distribuir a bola para quem ataca na velocidade, o espaço. Teve uma jogada hoje que ele fez um passe lindo, que foi o chute na trave do Marino Inestrosa. É ele que gira, e ele faz muito isso no futebol colombiano. Dá 3, 4 passos atrás, gira o corpo e faz assistência. Então, eu acho que ele vai tirar para o jogo da volta o pesado, embora bom tecnicamente, hoje falhou, mas é muito bom jogador tecnicamente, é do Cardona para botar um trio de volantes. E a minha segunda dúvida é Lucas. Porque o Lucas vai ter uma semana a mais para se condicionar para o jogo. E se você for pensar no ano passado, quando o São Paulo vai para os pênaltis contra o Botafogo, e também sofreu um bombardeio no primeiro tempo no jogo do Rio de Janeiro, no segundo tempo a melhor chance de gol foi do Caleri. Segundo jogo, o Botafogo um pouco melhor no primeiro tempo, o São Paulo melhor no segundo, o São Paulo perde um pênalti e é eliminado nos pênaltis. Naquele jogo, faltaram as atuações melhores dos seus 2 protagonistas, Lucas e Caleri, que perderam pênaltis, gols, porque não estavam nas suas melhores fases. O Lucas voltando bem fisicamente, a tendência é que o Lucas faça a diferença. Lógico que ele não vai estar pronto para o jogo semana que vem. 100% pronto não. 100% pronto não. Mas a minha pergunta é a seguinte, se o Lucas entrar, e isso vai ser muito falado durante a semana, porque é o Lucas... e é a reserva técnica, é o ídolo do time, é o jogador identificado. Primeiro, aonde ele joga? Segunda questão, se por acaso for colocado no lugar do Alisson,
Porque o Alisson, jogando de segundo volante, é um jogador que desequilibra. O Alisson jogando na meia é o Alisson pré-segundo volante. É um bom jogador, que ajuda muito na pressão alta que o São Paulo vai fazer. E eu acho que o Lucas também pode fazer essa pressão, mas o Lucas não vai conseguir recompor quem é o Alisson se o Lucas, por exemplo, jogar no lugar do Alisson. O São Paulo conseguir ter agressivo. Não é o lugar do Alisson, não. Ele é para entrar ao lado do... No lugar do André. Ao lado do Luciano na frente. Tô nessa também. Pra mim é 3-5-2 com o Lucas de segundo atacante. Até por conta das condições também, eu acho. A questão é essa. O Lucas, primeiro... Até porque ele não é um 10, né? Não é um 10. E aí, se o jogo pedir, eventualmente, você tira um dos 3 meio-campistas e volta, e volta... E outra, você tem o Lucas agora, você tem um jogo contra o Sport também, para mensurar a condição, a não condição, para trabalhar o Lucas pensando no jogo contra o Atlético Nacional. 90 minutos eu acho que é improvável e talvez seja, dado o histórico do Lucas, né, que não consegue fazer 5 jogos na sequência, seja até uma irresponsabilidade. Então, mas eu acho que é importante ele jogar no final de semana. Sim, não. 15 minutos, meia hora, por aí. Eu tô falando imaginar os 90 minutos contra o Atlético Nacional. Tá. Então, acho que assim... Nem nenhum dos dois. Evidentemente... Mas eu acho que se ele joga 45 contra o Sport, ele pode jogar 60 contra o Atlético Nacional. É isso que eu tô falando. É que assim, o Sport você usa para mensurar a condição dele e, de alguma maneira, para dar mais minutos também de jogo, visando o jogo contra o Atlético Nacional. Agora, claro que isso tem que ser muito bem trabalhado, porque é um jogador suscetível a lesões, tá muito claro, né? Eu acho que esse jogo contra o Sport, inclusive, é um sério dilema para o São Paulo, que não deveria existir nesse momento, porque é óbvio que o São Paulo deveria entrar com o time inteiro reserva. Claro, a gente tá falando aqui direto que o São Paulo fez uma gordurinha no Campeonato Brasileiro. São Paulo, não, por isso mesmo. O problema é quem é hoje o time inteiro reserva do São Paulo. Um time que não tem um zagueiro de reserva. Se você olhar o banco hoje... Não tem laterais para reserva. Mas aí você assume o risco. Então, é um risco que você não tem que assumir. Você muda o sistema, você improvisa jogador, você vai para uma loucura total e larga o jogo do final de semana para estar fisicamente inteiro, para poder fazer essa marcação intensa, para poder ter volume de jogo. Ser feito. É o que eu faria. Então, é o que eu estou falando, assume esse risco. Assume esse risco dessa mudança total, joga contra o Sport da forma que der e garante... Gente, a gente está discutindo aqui muito tempo, vou repetir. São Paulo fez uma gordurinha no Campeonato Brasileiro que lhe permite fazer essa escolha na Copa. A gente está falando de Libertadores. Sim. É o que você sempre fala, o Campeonato Brasileiro é mais difícil, mas a conquista mais grandiosa é a Libertadores. O São Paulo não é um favorito para a Libertadores, mas o São Paulo pode ser campeão da Libertadores. No Brasileiro não pode. Exatamente. A gente já cansou de ver times que não eram isso tudo e ganharam a Libertadores da América. Exato. Né? Que realmente com dificuldade. Boca Juniors chegou numa final de Libertadores da América empatando, tropeçando. O próprio São Paulo no passado, se passa dos pênaltis do Botafogo, passaria do Peñarol e na final também não era, e ninguém falava do São Paulo na final. Exato. E se abriu essa possibilidade, como pode se abrir novamente. Então, assim, eu acho que aí você tem que tratar o jogo contra o Sport do jeito que tem que ser tratado e olhar para a Libertadores e falar, bom, aqui a gente vai com força máxima, a gente vai preservar os caras no final de semana. Aí vem a pergunta que a gente sempre faz com relação a jogadores importantes, fundamentais, jogadores que definem um jogo, mas que não estão 100% fisicamente. Pensando no que o Birner falou de estratégia de jogo, como o São Paulo deve se comportar olhando o adversário. É para sair já com o Lucas, gastar os 60 minutos que ele tem sendo titular, esperar um pouco, mudar a característica um pouquinho mais para frente. Como tratar o Lucas aí, se ele não puder jogar o jogo inteiro, que eu acho bem difícil que jogue os 90 minutos. Se ele puder jogar bem 50, 60 minutos, é um jogo para você começar com o Lucas, porque é um jogo para você fazer o gol e criar o ambiente do Morumbi. A questão é que se você não começa com ele... O mundo desaba. Não é nem que o mundo desaba, porque eu acho que assim, é óbvio que se ele não começar jogando, ele não começa jogando por razões físicas. Agora, se você não começa jogando com o Lucas, você provavelmente já limita a 45 o número de minutos na partida. Porque é muito raro o cara entrar tempo, né? aos 30 do primeiro tempo você fazer substituição. Isso em geral não acontece. Só uma informação, tá, Jean, para completar. Hoje o Edu Afonso, que está em Medellín fazendo a cobertura, disse que se o Lucas entrasse seria no máximo por 45 minutos. Quando? Hoje? Hoje, se entrasse, seria no máximo. 6 menos, né? Isso. Menos. Informação do Edu Afonso. Então, imagino que semana que vem talvez um pouquinho mais. Mas se ele tiver condição de 60 minutos, aí a tendência é ele começar jogando. Porque, justamente, se o cara tem 60 minutos para jogar,
você não vai colocá-lo em campo aos 35 do primeiro tempo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu acho que tem um pouco essa questão. Vai depender... Agora, se eles chegarem à conclusão que ainda no próximo meio de semana o máximo é 45 minutos, aí... Se você diz, o máximo é 45 minutos, aí eu deixaria para colocar no intervalo. Cara, eu acho o seguinte, esse pode ser o último jogo decisivo do São Paulo no ano. É verdade. Eu sei, cara, todo jogo do Campeonato Brasileiro é potencialmente decisivo, um campeonato de turno e retorno, eu entendo isso. Mas pode ser o último mata-mata decisivo do São Paulo no ano. Perfeito, tá? Então esse é o jogo que se você tiver que esticar um pouquinho a corda, quem joga 45 joga 60, quem pode jogar 60 joga 75. E é um jogo, um jogo que dá para esticar a corda um pouquinho se for necessário. E é aquele que não dá para deixar para depois. Não, assim, vamos esperar o segundo tempo. Sim. Não, tem que começar ventando para cima. Aquela história dos minutos iniciais, você tem que fazer 20, 25 minutos de pressão máxima para buscar o resultado e depois você vê e administra. O que aconteceu hoje? O Atlético, ele deu um calor inicial muito grande. Chegou o momento do jogo que ele baixou um pouquinho, diminuiu, porque é do futebol. Sim. E aí, mas ainda assim continuou melhor no jogo. No segundo tempo, especialmente, ele começou a criar, sem fazer a pressão que fez no primeiro, mas ele criou várias situações. Então, eu acho que o São Paulo tem que entrar com o Lucas. Na minha cabeça, coloca meio tempo contra o Sport, e aí eu acho que seria melhor entrar no segundo tempo do que no primeiro, porque pega um adversário já mais cansado, sente como é que ele tá, para começar contra o Atlético Nacional. E aí, vai até onde der. Eu acho que assim, é consenso que o Lucas tem que jogar o máximo de minutos possível. Então, se você tem 40, são 40, se você tem 60, são 60. Eu só insisto que eu acho que se você parte de uma orientação do departamento fisiológico, do departamento de preparação física, dizendo eu não quero que o Lucas jogue mais do que 45 minutos, porque com mais de 45 minutos você corre o risco de perder o Lucas para a temporada. Se fosse assim, aí... pelos mesmos motivos que o Eugênio disse que preferiria no segundo tempo. Se fosse assim, com uma orientação de que ele não deve jogar mais de 45 minutos, aí eu acho melhor entrar no segundo tempo. Agora, se tem qualquer chance dele jogar 60 minutos, é melhor começar jogando, porque ninguém entra aos 30 do primeiro. Sem dúvida. É isso, torcedor do São Paulo, um trecho para vocês aí do Linha de Passe da ESPN Brasil. O pessoal debatendo aí e analisando esse empate do São Paulo. Foi um bom resultado. São Paulo teve mais sorte do que juízo hoje. O Atlético Nacional teve 2 pênaltis. Primeiro, o Cardona perdeu. O segundo pênalti, o Rafael defendeu. E o primeiro pênalti que o Cardona perdeu, o Rafael acertou o canto. Acredito que se ele tivesse batido ali, não tivesse batido para fora, o Rafael tinha defendido também. Segundo pênalti, o Rafael foi muito bem. Defendeu a cobrança. Teve também bolas na trave. Se não me engano, do Marlos Moreno e do Ridestrosa, né? Teve 2 bolas ali na trave no segundo tempo. E o São Paulo hoje teve mais sorte do que juízo dessa partida. Volta vivo para o jogo da volta no Morumbi. E isso que é importante, né? O São Paulo volta vivo para essa partida no Morumbi, mas o jogo da volta, né, na próxima semana, o São Paulo não pode vacilar. O Atlético Nacional é um time perigoso. Hoje teve chance ali até de encaminhar, né, uma classificação. O São Paulo teve mais sorte hoje nessa partida, né? Teve sorte e ficou no lucro esse empate aí de 0-0, né? O Rafael foi o cara do jogo. O Ferrarese hoje, uma partida muito ruim do Ferrarese, cometendo ali 2 pênaltis. Então tem que abrir o olho. O São Paulo no Brasileiro joga muito bem, já nos mata-matos aí, muito mal. Mas é aguardar essa partida da volta na próxima semana. O importante foi que o São Paulo volta vivo para essa partida em casa. Deixa sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.